Olá pessoal, eu sou a Ruth e sejam bem-vindos ao canal RZ Jornada Culinária. Hoje vamos preparar um prato espanhol, que é um cozido de carne com legumes, vegetais e grão de bico. O tradicional puchero, uma receita que minha sogra fazia muito. O puchero ganhou popularidade em toda a América do Sul com muitas variações regionais. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele é até considerado patrimônio cultural e material. Então, vamos fazer a nossa versão desse delicioso puchero? Vamos dar uma olhada nos ingredientes que vamos usar para a nossa versão do puchero. A ideia aqui é aproveitar as carnes que temos na geladeira. Então, vamos lá. Aqui temos 150 gramas de bacon, já cortado em pedacinhos. Um gomo de linguiça calabresa, que cortei em fatias não muito grossas. E olha só esta costelinha, aqui tem 1 quilo, que deixei marinando no alho, socado com sal, pimenta do reino e limão. Vou usar meio quilo de alcatra cortado em cubos, mas pode ser lombo, frango, o que você tiver aí. 300 gramas de grão de bico já cozido. 2 tomates picados. 1 cenoura cortada em cubinhos pequenos. 2 talos de salsão picados. Adoro o frescor que o salsão traz ao prato. 2 batatas grandes cortadas, 3 colheres de extrato de tomate, 2 folhas de louro, azeite, 1 cebola grande picada, 5 dentes de alho picados, cheiro verde a gosto e 4 folhas de repolho que já higienizei e rasguei. E não podemos esquecer do sal e da pimenta do reino a gosto. Pronto, agora que já conhecemos todos os ingredientes, vamos começar o preparo. Para começar, é importante deixar o grão de bico de molho em água na geladeira, por pelo menos 12 horas. Durante esse tempo, eu troquei a água 2 vezes. Depois descartei essa água e cozinhei o grão de bico na panela de pressão por exatamente 10 minutos. Ele vai terminar de cozinhar junto com os outros ingredientes durante o preparo. Numa panela grande e aquecida, colocamos o azeite e começamos dourando o bacon. Olha só, estamos de volta com esta panela de ferro centenária que já foi usada em outras receitas aqui no canal. Minha sogra costumava preparar muitos pucheros nesta panela. Clique no card aqui em cima para conhecer a história desta panela. O bacon já está dourado e crocante. Essa gordurinha do bacon vai dar um sabor especial. Vamos reservá-lo para usar daqui a pouco. Agora vamos entrar com a calabresa. Esta panela de ferro é ótima, eu gosto muito de usá-la, porque ela aquece super bem. Vejam como rapidinho ela já dourou toda a calabresa. Vamos reservar também. Em seguida, vamos selar a alcatra. Vou adicionar aos poucos para não juntar água. Mesmo com a altura desta panela, é normal que respingue um pouco de gordura, sujando um pouco o fogão. Mas acredite, vale a pena pelo sabor incrível que ela vai adicionar ao nosso puchero. Se você preferir, pode substituir por lombo de porco ou frango, também fica ótima.
É só uma selada rápida e vamos reservar. Agora vou colocar mais um pouco de azeite na panela. E uma dica para a costelinha de porco ficar bem douradinha e saborosa, vamos adicionar uma colherada de açúcar para caramelizar. Vamos deixar a costelinha fritar até ficar bem dourada de todos os lados. E para quem quiser saber como preparar o tempero da costelinha, tem um passo a passo detalhado no vídeo da canjiquinha mineira com costelinha. Lá eu explico direitinho como marinar a costelinha para deixá-la ainda mais saborosa. Olhem só como a costelinha ficou. Este processo de caramelizar com açúcar ajuda a criar uma crostinha maravilhosa na carne e potencializa o sabor no cozido final. Vejam como está apetitoso, dá até vontade de comer assim mesmo. Agora vamos retornar o bacon, a calabresa e a alcatra para a panela. O cheiro disso aqui está irresistível e a cor está maravilhosa. Agora vamos seguir uma técnica que já usamos no preparo da canjiquinha. Se você não viu, pode conferir clicando no card aqui em cima. Vamos adicionar a cebola na panela para deglaçar e soltar todos os sabores das carnes que ficaram grudados. Em seguida, vamos colocar o alho e dar mais uma refogadinha. Agora é hora de adicionar os vegetais: tomate, cenoura, salsão e o extrato de tomate. Vamos mexer bem para incorporar todos os ingredientes. Para que o nosso pucheiro fique bem suculento e saboroso, vamos cobrir todos os ingredientes com água. Não podemos esquecer das folhas de louro, elas dão um sabor especial. Tampamos a panela e deixamos cozinhar por 1 hora em fogo baixo. Observem como a costelinha já está macia e suculenta. Agora vamos adicionar o grão de bico, juntamente com a água do seu cozimento e as batatas. Vamos dar uma boa mexida e incorporar também as folhas de repolho. O repolho adiciona uma textura suave e um sabor leve que complementa as carnes e os vegetais. Além disso, é super nutritivo, rico em vitaminas e minerais, tornando o nosso prato mais saudável ainda. É importante experimentar o sabor nesse momento e ajustar o tempero com sal e pimenta do reino, conforme necessário. Deixaremos cozinhando por cerca de 20 minutos ou até que as batatas estejam macias. A batata já está bem macia. E a costelinha está no ponto perfeito. Vejam só que delícia! Vamos dar mais uma provadinha. Uma pitadinha extra de sal é o suficiente. Finalizamos com cheiro verde à vontade. E agora podemos apagar o fogo.
Nosso pucheiro está pronto, com uma cor linda e do jeitinho que a gente gosta. Vamos servir diretamente na própria panela de ferro para toda a família. Uau, gente, olha só isto! Vamos servir com um pouquinho de tudo. Normalmente o pucheiro é acompanhado por um arroz branco, mas hoje vamos apreciá-lo sozinho, acompanhado por um bom vinho que não pode faltar. Nada melhor do que um bom vinho para acompanhar esta delícia, não é mesmo? Para realçar os sabores do pucheiro, recomendo um vinho tinto encorpado, como um Cabernet Sauvignon. Suas notas frutadas e taninos firmes vão se harmonizar com a carne e os vegetais deste prato. Então, sirva-se de uma taça e brindemos a vida. Agora a melhor parte, vamos saborear este pucheiro. A costelinha está desfiando e o grão de bico está no ponto. Está uma delícia! Uau! Divino! Um brinde a todos! Saúde! Bom apetite! O que acharam desta receita deliciosa de pucheiro? Não se esqueçam de deixar seus comentários abaixo, dar um like e compartilhar com seus amigos. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora para mais receitas incríveis como esta. Muito obrigada por assistir. Sou grata a Deus por mais esta oportunidade e a todos vocês por me acompanharem até aqui. E até a próxima semana.